O restaurante inteiro parou. O menino estava parado na porta, roupa simples, sandálias gastas, segurando uma sacola plástica com as duas mãos. Você está perdido? Disse a garçonete, com um sorriso forçado. Ele engoliu seco. Eu só queria comer. Algumas pessoas riram baixinho. Ela cruzou os braços, analisando ele de cima a baixo, como se fosse um erro ali dentro. Aqui não é lugar para você, querido. O menino abaixou a cabeça, mas não saiu. Eu tenho dinheiro, disse ele, abrindo a sacola. Dentro, algumas moedas, bem poucas. As risadas aumentaram. Um homem comentou alto: isso não paga nem a água. A garçonete suspirou, já irritada. Olha, você está atrapalhando os clientes. Vai embora. Mas o menino não se mexeu. Seus olhos começaram a encher de lágrimas. Por favor, eu só estou com fome. O silêncio caiu por um segundo. Mas não durou. Segurança! Ela chamou. E foi aí que tudo começou a mudar. O segurança apareceu rápido. Alto, sério, já acostumado com aquele tipo de situação. Ele olhou para o menino, depois para a garçonete. Qual o problema? Ele está incomodando os clientes. Ela respondeu, sem hesitar. O menino deu um passo para trás, assustado. Eu não estou fazendo nada, eu só queria comer. A voz dele falhou no final. Algumas pessoas começaram a observar com mais atenção. Um casal cochichava. Uma senhora, no canto, franziu o rosto, claramente incomodada com a cena. O segurança se abaixou um pouco, tentando olhar nos olhos do garoto. Você está sozinho? O menino assentiu. Minha mãe disse para eu tentar aqui. Ela falou que, aqui as pessoas ajudam. A garçonete soltou uma risada curta, irônica. Ajudar? Isso aqui não é caridade. O menino apertou a sacola com mais força. Eu posso lavar pratos, limpar mesa, qualquer coisa. O silêncio voltou. Mas dessa vez, pesado. O segurança ficou em dúvida. Mas a garçonete foi direta. Leva ele para fora. Foi quando o menino fez algo que ninguém esperava. Ele puxou do bolso um pequeno pedaço de papel amassado. Eu tenho isso também, e entregou ao segurança. O homem pegou, sem dar muita importância. Mas no momento em que abriu, seu olhar mudou completamente. O segurança congelou. Seus olhos correram pelo papel. Uma vez, duas, três. Ele levantou o olhar lentamente, direto para o menino. Onde você conseguiu isso? A voz dele já não era a mesma. A garçonete revirou os olhos. Ah, por favor, deve ser mais uma historinha. Mas o segurança não respondeu. Ele olhou novamente para o papel, dessa vez com mais atenção. Era um cartão. Simples, mas com um nome que não passava despercebido. O nome do dono daquele restaurante. O mesmo homem que aparecia em todas as revistas, o investidor milionário, conhecido por ser extremamente reservado. A garçonete riu, debochada. Isso aí qualquer um imprime na internet. O menino balançou a cabeça, nervoso. Não, minha mãe me deu. Ela disse que se eu mostrasse, alguém ia me ouvir. O restaurante inteiro já estava em silêncio. Todos observando. O segurança respirou fundo. Havia algo errado ali. Muito errado. Você vai ter que sair, garoto. Ele disse, mas dessa vez, sem firmeza. O menino abaixou o olhar, derrotado. Mas antes que ele desse o primeiro passo, uma voz ecoou do fundo do restaurante. O que está acontecendo aqui? A garçonete virou o rosto, imediatamente. Seu sorriso voltou, mas dessa vez, nervoso. Porque ela reconheceu aquela voz. Todo mundo reconheceu. E quando o homem apareceu, o ar do lugar simplesmente mudou. O som dos passos dele ecoava no restaurante. Lento, firme, imponente. Todos abriram caminho automaticamente.
A garçonete engoliu seco. Senhor, está tudo sob controle, ela tentou dizer, apressada. Mas ele nem olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos, no menino. Parado. Silencioso. Observando. Quem chamou a segurança? A voz dele saiu calma, mas pesada. Ninguém respondeu. O segurança estendeu o papel, ainda confuso. Ele trouxe isso. O homem pegou o cartão. No momento em que viu, seu rosto mudou. Completamente. A expressão dura virou algo que ninguém ali esperava. Surpresa. Depois, algo mais profundo. Ele olhou novamente para o menino. Deu um passo à frente. Onde você conseguiu isso? O menino hesitou, mas respondeu: Minha mãe disse que o senhor ia me ajudar. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. A garçonete começou a suar frio. Isso deve ser algum tipo de golpe. Ela tentou interromper. Mas o homem levantou a mão. Silêncio. Ele se ajoelhou, ficando na altura do menino. Qual é o nome da sua mãe? O garoto respirou fundo. E disse. E naquele segundo, o mundo daquele homem simplesmente parou. Ana. O nome saiu baixo, quase um sussurro. Mas foi suficiente. O rosto do homem perdeu toda a cor. Ele piscou, como se tentasse confirmar o que tinha acabado de ouvir. Ana, o quê? Perguntou, com a voz trêmula. Ana Ribeiro, respondeu o menino. O silêncio virou algo pesado, quase impossível de respirar. O homem fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, já não era mais o mesmo. Aquela postura firme, dominante, tinha desaparecido. Agora havia algo ali. Dor. Isso, não é possível, ele murmurou. A garçonete deu um passo para trás. Confusa. O senhor conhece essa mulher? Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam fixos no menino, como se estivesse vendo algo do passado ali. Quantos anos você tem? Perguntou, com urgência. 10. O homem passou a mão no rosto, tentando processar. 10 anos. 10 anos atrás. Foi exatamente quando ela desapareceu. Sem explicação. Sem deixar rastro. O coração dele começou a bater mais forte. Onde? Onde sua mãe está agora? O menino hesitou. Seus olhos encheram de lágrimas. Ela está doente. O mundo do homem desabou naquele instante. O homem não pensou duas vezes. Vamos agora. Ele se levantou rapidamente, pegando o casaco. Onde ela está? O menino enxugou as lágrimas com o braço. Num lugar longe daqui. O homem virou para o gerente. Cancele tudo. Agora. O restaurante inteiro estava em choque. A garçonete, completamente pálida. Mas ninguém ousou falar nada. Minutos depois, eles estavam no carro. Silêncio. Pesado. O menino olhava pela janela, nervoso. O homem segurava o volante com força. 1000 pensamentos passavam pela cabeça dele. Por que ela nunca me procurou? Murmurou, quase sem perceber. Depois de alguns minutos, o menino apontou. É ali. O carro parou. Mas não era o que ele esperava. Não era uma casa. Não era um hospital. Era um prédio antigo, deteriorado, quase abandonado. O coração dele apertou. Ela mora aqui? O menino assentiu. Subiram as escadas. Cada passo, mais difícil que o outro. Até que chegaram. Uma porta velha. O menino bateu. Mãe, sou eu. Silêncio. Por alguns segundos, nada. Até que a porta se abriu lentamente. E quando ele viu quem estava ali, suas pernas quase cederam. A porta abriu devagar. E lá estava ela. Mais magra, pálida, com os olhos cansados, mas ainda reconhecível. O tempo tinha passado, mas ele soube na hora. Ana!
A voz dele saiu quebrada. Ela congelou. O olhar dela encontrou dele, e por um segundo, o mundo voltou 10 anos no tempo. Você? Ela sussurrou. O menino olhava confuso, sem entender. Mãe, ele é o homem do restaurante, mas ela não conseguia tirar os olhos dele. O que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando manter firmeza. Mas a voz falhou. Ele deu um passo à frente. Por que você sumiu? Silêncio. Ela desviou o olhar. Isso não importa mais. Importa sim. Ele respondeu, com dor. O menino começou a perceber que havia algo ali. Algo grande. Ele é meu pai. Perguntou, de repente. O tempo parou. Ana fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. E dessa vez, ela não conseguiu esconder. O homem levou a mão à boca. Como se o chão tivesse desaparecido. Meu Deus! O menino ficou imóvel. Sem saber se sorria, se chorava, ou se simplesmente não acreditava. O silêncio dentro daquele pequeno apartamento era pesado. O homem olhava ao redor, tentando entender. Móveis antigos, pouca comida, um cheiro leve de remédio no ar. Aquilo não fazia sentido. Não para ela. Não para alguém que, um dia, foi tudo para ele. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, com a voz embargada. Ana respirou fundo. Porque eu não queria que você ajudasse por obrigação. Obrigação? Ele quase não acreditou. Você desapareceu, e levou meu filho com você. O menino ficou imóvel, ainda tentando processar tudo. Eu não levei nada de você, ela respondeu, firme, mesmo com lágrimas nos olhos. Eu só não quis ser um peso. O homem passou a mão no rosto. Aquilo doía mais do que qualquer coisa. Você acha que eu te ver assim, não dói? Ela desviou o olhar. Silêncio. Então, o menino quebrou tudo. A gente quase não tem comida. A frase foi simples, mas pesada como um soco. O homem fechou os olhos, e ali, tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ele se levantou devagar. Arruma suas coisas. Ana franziu a testa. O quê? Ele olhou direto nos olhos dela. Vocês não ficam mais aqui. Na manhã seguinte, o restaurante estava mais cheio que o normal. Mas o clima era estranho. A garçonete não parava quieta. Desde a noite anterior, algo não parecia certo. Você viu o que aconteceu ontem? Cochichou um colega. Só sei que o chefe saiu com aquele menino, respondeu outro. Ela tentou ignorar, mas o coração não deixava. Até que as portas se abriram. Silêncio. O homem entrou. Mas dessa vez, não estava sozinho. Ao lado dele, o menino. Bem vestido. Seguro. E logo atrás, Ana. Todos congelaram. A garçonete ficou pálida. Senhor, eu posso explicar. Ela tentou, desesperada. Mas ele levantou a mão. Silêncio total. Ele caminhou até o centro do restaurante. Olhou para todos. Depois, diretamente para ela. Você lembra dele? A voz dele era calma, mas pesada. Ela não conseguiu responder. Ontem, você humilhou meu filho. O impacto foi imediato. Alguém deixou um copo cair. Outro levou a mão à boca. E aqui, ninguém trata pessoas assim. Ela começou a tremer. Eu não sabia, exatamente. Ele interrompeu. E mesmo assim, você fez. O silêncio ficou insuportável. Ele respirou fundo. E disse as palavras que mudariam tudo. Você está demitida. O restaurante ainda estava em silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio. Era respeito. Era impacto. A garçonete saiu,
sem conseguir olhar para trás. E, pela primeira vez, ninguém defendeu ela. O homem se virou. Olhou para todos. Nunca julguei alguém pela aparência. Simples. Direto. Mas poderoso. Ele então olhou para o filho. O menino, agora com os olhos brilhando. Não de tristeza, mas de algo que ele nunca tinha sentido antes. Segurança. Pertencimento. O homem se ajoelhou na frente dele. Me perdoa, por não ter estado com você. O menino não disse nada. Só abraçou ele. Forte. Como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Ana observava tudo, com lágrimas no rosto. Mas dessa vez, não eram de dor, e sim de alívio. Dias depois, a vida deles era outra. Casa nova. Tratamento. Comida na mesa. Mas o mais importante, família. E naquela noite, sentados juntos pela primeira vez, o menino olhou para o pai e perguntou: "Posso vir aqui sempre?" O homem sorriu. "Agora, você nunca mais vai sair." E foi ali que tudo finalmente começou.